Boa noite, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção daquele exercício que eu passei para vocês na semana passada. Quer dizer, na semana atrasada. Semana passada foi nomenclatura e na semana anterior eu passei um exercício para vocês, finalizando o capítulo sobre hidrocarbonetos, né? Fechando o capítulo nas páginas 28 e 29, vestibular e Enem. Então, hoje nós vamos fazer a correção desse exercício, tá? Ele é um exercício com muitas questões, algumas vocês vão tirar de letra. Eu coloquei aqui algumas estruturas para que vocês consigam relembrar, tá bom? Então, vamos à correção. A primeira questão é a questão de número 29, que ela pergunta quais são os 4 elementos mais frequentemente encontrados nos compostos orgânicos. Isso daí eu acho que vocês lembram, vão tirar de letra, que o principal elemento é o carbono, né, como a gente já bem falou. E nessa questão aí, vocês vão dizer que é quem? O chão. Lembra que eu falei para vocês do chão? Quem é o chão? É o carbono, é o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, certo? Então, a questão de número 29, a resposta é essa. Questão de número 29, tá? Vamos adiante. A questão de número 30, eu vou resumir aqui o enunciado, porque como são muitas questões, alguns enunciados são bem longos, para não ficar pesado o vídeo, ok? Então vamos lá. Na questão de número 30, vocês vão acompanhando no livro de vocês, para que vocês consigam fazer a correção direitinho. Ela pergunta o seguinte: a substância capaz de formar as estruturas mencionadas é. Quais são essas estruturas mencionadas? Vamos ler o enunciado nesse caso, né? A capacidade de limpeza e eficácia de um sabão dependem da sua propriedade de formar micelas estáveis que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com as substâncias apolares, como as gorduras. Então, o item correspondente ao gabarito de vocês nessa questão é o item B, certo? Anotem aí, façam essa anotação direitinho para a gente discutir em sala. Item B. Na questão de número 38, ele nos dá um contexto sobre a levedura, que é responsável por transformar o caldo de cana em etanol, certo? Então, eu vou direto à pergunta. Ele está pedindo para a gente considerar as afirmações sobre o farneseno, que tem a estrutura dele. De acordo com a estrutura, nós temos 3 afirmações. A primeira afirmação é: a fórmula molecular do farneseno é C16H24. B. Farneseno é um hidrocarboneto acíclico insaturado. E 3, farneseno apresenta apenas um único carbono secundário. Quais são as opções que estão corretas? Diante disso, eu digo logo para vocês, a opção correta é a opção 2. Primeiro, que a fórmula micelar não é C16, ela é C15. Quando vocês contarem os carbonos, vocês vão poder comprovar isso. E na terceira, por que ela não é verdadeira? Porque ela diz que ela tem apenas um carbono secundário. Ela não tem apenas um. Ela tem 4 carbonos secundários, certo? Então, a opção verdadeira é a opção B. Item 2, o farneseno é o hidrocarboneto acíclico insaturado. Acíclico quer dizer cadeia aberta. Insaturado que tem ligação dupla ou tripla. Então, o item correto é o item B. Na 32, ele quer saber qual é a fórmula molecular da estrutura. Nós temos aqui um composto benzênico condensado em 5, ou seja, 5 estruturas de benzeno juntinhas uma da outra, certo? A fórmula molecular desse composto é C20H12. Questão de número 32,
A Luana detesta que a gente misture as coisas, não tem ordem certa, mas vai ser o jeito, viu, Lu? Então, C20, H32. É a fórmula H12, não tem 2. H12 é a fórmula molecular. Na questão 33, o item correto e correspondente é o item D. Nas questões que não forem relevantes para vocês, que a gente não tiver batido no estudo em sala, eu vou passar rapidinho, viu? Então, a questão 33, gabarito é o item D. Questão de número 34, é um texto já bem conhecido na internet. Se vocês colocarem alguma coisa lá sobre isso, vocês vão conseguir baixar esse texto. Sobre uma poluição no rio da China. A China comprometeu-se a indenizar a Rússia. A China causou essa poluição no rio de Rússia, liberando uma substância tóxica que continha um metal pesado e que havia essa contaminação. Um dos componentes pesados que havia essa contaminação nesse rio era o benzeno. Então eles procuravam formas de minimizar os danos. E uma das opções que foi dada para a população foi que antes de a água ser consumida, ela fosse fervida. Para quê? Para que o benzeno ele pudesse evaporar. O benzeno é menos denso que a água, mais volátil também. Então, o que é que significa a substância mais volátil? Ela vai evaporar mais facilmente, certo? Então, a possibilidade de tirar essa contaminação dessa água era fervendo. Por quê? Porque o benzeno é mais volátil. O item correspondente, no caso, é o item B. Na questão de número 35, os átomos na molécula de um hidrocarboneto são ligados entre si por ligações iônicas, ligações polares, metálicas, pontos de hidrogênio, ou ela é por ligação covalente. Nós estamos falando de compostos moleculares, compostos covalentes. É claro que as ligações entre esses átomos serão ligações covalentes. Não esqueçam disso, nunca mais. Vamos aqui para a questão de número 36. A questão de número 36 eu coloquei aqui a estrutura, ó. Então vamos lá. A questão quer saber exatamente, ela nos dá a estrutura e pede que a gente diga qual é o item que corresponde tudo que necessita nessa estrutura. O item correspondente é o item A. Por quê? Ele está dizendo que a estrutura é saturada, ela é aberta, ela é homogênea e ela é normal. Então vamos começar. Ela é saturada por quê? Nós sabemos que toda estrutura saturada é aquela que só contém ligação simples. Então, o que eu faço? Eu observo a estrutura principal. Só tem ligação simples? Sim, então ela é saturada. Ela é aberta. O que eu estou vendo aqui, ó? Uma abertura, uma quebra nessa estrutura. E ela é também homogênea. Mas, Regina, eu estou vendo átomos de oxigênio. Mas lembrem que eu disse para vocês, os átomos de oxigênio aqui, eles não comprometem a ligação entre os carbonos. Então, a estrutura ela é homogênea. E ela é normal porque ela não tem ramificação. Por mais que eu esteja vendo átomos saindo daqui, ela não tem ramificação, ou seja, ligação de carbono saindo da cadeia principal. Então, o item correspondente é o item A. Ok? Então, vamos lá. Questão de número 37. Também eu coloquei a estrutura aqui, para que a gente possa fazer a explicação mais facilmente. De acordo com a estrutura, nós temos que dar as quantidades de carbonos primários, secundários e terciários, respectivamente. Então, vamos lá. Vocês sabem disso aqui bem direitinho, que nós já fizemos. Vamos contar quantos carbonos primários existem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 primários. Secundário agora.
Aquele que está ligado a somente 2, secundário. 1 e terciário. Vamos aqui de preto. 1 2 e 3. Ok? 3, 5, 1 e 3. Opção de número nenhum, letra B. Tá? Então, letra B é a opção correspondente nessa questão. A questão de número 38, eu também coloquei a estrutura aqui, gente. Então, vamos lá. Essa cadeia carbônica é classificada como item B. Vou só explicar para vocês por que ele é B. Ele está dizendo que a cadeia é acíclica, é ramificada, é insaturada e é homogênea. Acíclica, nós estamos vendo aqui as pontas. Acíclica de aberta, certo? Segunda, ela é ramificada. Tem sim ramificações, ó. Uma ramificação e 2 ramificações. E ela é insaturada. Sim, tá aqui uma ligação dupla e tá aqui outra. Também é homogênea. Tá vendo algum átomo diferente de carbono entre aqui? Não, né? O oxigênio que tem tá fora. Então, corresponde sim à opção. Item B. Na questão de número 39, não deu para desenhar aqui porque o quadro é pequeno. Mas a opção é a seguinte. Ela nos deu uma estrutura e na letra A, ela pergunta qual é a fórmula molecular desse antibiótico. A fórmula molecular desse antibiótico, gente, que é a questão de número 39, vou colocar aqui a fórmula para vocês, a fórmula molecular, tá? C17, H18, F, N, N3, O3. Quando vocês pegarem a estrutura que vocês forem contar, vocês vão conseguir localizar essas quantidades aí. Ok? Vamos adiante. Ela pergunta qual é a porcentagem da massa do carbono. A porcentagem aqui no caso, isso aqui é a letra A. Letra B, 61,6%. Que é a massa? É nós contarmos a quantidade de átomos e multiplicarmos pela sua massa molecular, certo? Isso aqui a gente vai ver um pouco mais adiante. Eu não vou nem entrar no mérito da questão, porque eu vou explicar mais facilmente para vocês com calma. Na questão de número 40, o gabarito é o item C. Com base na fórmula estrutural apresentada anteriormente, qual é o número de átomos de carbono terciário que ocorre em cada molécula da prednisona, que é um medicamento muito conhecido, né? Inclusive proibido de ser usado agora nesse período de quarentena, porque ela baixa a imunidade. Então, o item C, 5 carbonos terciários. Contem na estrutura, identifique com calma, que é para vocês terem a certeza dessa resposta. E por último, a questão de número 41, que ele pergunta o seguinte: a fórmula estrutural abaixo apresenta o antraceno, substância importante como matéria-prima para a obtenção de corões. Examinando-se essa fórmula, nota-se que o número de átomos de carbono na molécula do antraceno nós vamos contar só os carbonos. Lembra o seguinte, que eu disse para vocês que toda vez que a gente tem uma estrutura só de bastão, cada ponto de encontro existe um carbono. Cada encontro, lembra que eu dei o exemplo para vocês na sala de aula. Então, o item correspondente é o item C, 14 átomos de carbono, ok? Então, tá aí a correção dos itens para vocês. Verifiquem de acordo com o que vocês têm e façam essas anotações. Eu peço a vocês que vocês coloquem em cada atividade passada, coloquem a data da atividade. Mesmo que eu não tenha passado atividade nenhuma, tenha como na aula anterior, que foi só os slides para estudar,
Você vai colocar a data da semana passada, como se fosse a própria terça-feira. Coloque a data de terça e coloque slides para estudo, aluno online. Por quê? Porque quando nós voltarmos, eu vou pegar essas atividades e vou dar a pontuação de vocês e a frequência por elas. Se você não tem atividade, significa que você faltou, certo? Então, gente, espero que vocês aproveitem essa correção. Espero que vocês estejam cumprindo com a quarentena de vocês. Que logo mais nós estaremos juntos, se Deus quiser. Fiquem tranquilos, fiquem com Deus e uma boa semana. Beijos!